Galera, gamers e nerds, beleza? Aqui é o Fábio do Games e Nerdices e hoje, pessoal, com mais um vídeo aqui pro nosso quadro falando sobre a cultura geek, onde aqui nós falamos sobre animes, tokusatsu, filmes, desenhos, séries e tudo aí desse universo que nós tanto amamos. E hoje, galera, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferenciado. Vamos falar aí sobre Vale Tudo, vamos falar aí sobre o que eu achei da morte da Odete Roitman e também do último capítulo. Será que a novela fez jus ao legado da novela clássica de 88? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Então, galera, para quem assistiu Vale Tudo, para quem gosta de uma boa novela, fique conosco aí até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, antes de começar a falar, do desfecho da novela, eu queria convidar vocês mesmos que chegaram agora no nosso canal, descobrirem por acaso, vieram por alguma outra recomendação, sejam muito bem-vindos, aproveitem e se inscrevam no nosso canal e nos ajudem aí compartilhando os nossos vídeos para o pessoal que ainda não conhece, ajudando o nosso crescimento aqui no YouTube, fechou? Então, galera, vamos lá, vamos falar aí sobre o desfecho do Vale Tudo, vamos falar aí sobre a morte da Odete Roitman e se fez jus, ao legado aí da novela original de 88. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser bem diferenciado, acionar o nosso modo detetive aí. Eu resolvi falar sobre esse assunto, galera, porque assim, não são todas as novelas que me despertam interesse, Eu gosto das mais nostálgicas, aquelas que fizeram parte da minha infância, como por exemplo Chiquititas, teve aí Carrossel, Pantanal, que foi uma das maiores da Rede Manchete, e teve aí o Vale Tudo, galera, que eu assim, na exibição de 88 eu tinha apenas 5 anos, mas depois que eu vi o remake, eu passei a me interessar um pouco mais, pesquisar algumas coisas sobre, e ver por que a versão clássica foi tão cultuada, e por que fizeram, um remake e um reboot dessa nova versão, Então, vamos falar aí sobre isso. Só lembrando, pessoal, que esse vídeo vai ter spoilers, então, se vocês ainda não assistiram o último capítulo que passou ontem, por algum motivo, ainda vão assistir, não assistam ainda esse vídeo, galera. Assistam, depois vocês vêm, assistem e deixem aí a sua opinião. Mas para vocês aí que querem ver qual a minha opinião aí sobre o desfecho, vamos aí, galera, me acompanhem a partir de agora, fechou? Então, galera, vamos lá, sobre esse remake do Vale Tudo, que foi feito nesse ano pela Globo, eu achei interessante, galera, mesmo com alguns erros de roteiro, continuidade. Esse remake, na minha opinião, ele acabou sendo até uma boa homenagem ao clássico de 88, Aqui, pessoal, nós podemos chamar de reboot. Por quê? Porque algumas coisas foram alteradas, inclusive a trajetória de alguns personagens, o desfecho de alguns personagens. Então eles refizeram, algumas coisas. Então aqui nós podemos chamar de remake e também de reboot, devido a algumas alterações que tiveram aí na adaptação. Então, galera, é bem interessante, ver que mesmo eles pegando, boa parte do que aconteceu em 88, eles adaptaram algumas coisas para os tempos atuais e decidiram, mudar algumas coisas na história que também ficaram interessantes, gerando alguns pontos positivos e negativos que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas vamos lá, galera, vamos ao que interessa, que é o último arco da novela, que é a famosa morte da Odete Roitman, e também o último capítulo dela. Bom, pessoal, a gente tem que pegar aí as duas versões, fazer um breve comparativo. Na versão de 88, a morte da Odete, pessoal, ela não estava programada, Tinha sim os personagens que queriam ver ela morta, mas a morte da Odete ela acabou acontecendo de uma forma, vamos dizer, não programada, de uma forma acidental, o que fez
a novela se tornar aí um dos grandes sucessos, né? Não só pela sua história, mas por esse arco, né? Quem matou a Odete Roitman, que ficou aí muito famoso, gerando vários tipos de apostas para ver quem acertava, né? Gerando aí diversos finais. E já na versão que nós vimos, né? Que é a de 2025, nós vamos aí para um lado mais detetive, né? Onde a vilã, né? Que é interpretada aí pela Deborah Bloch, ela vai acumulando, vamos dizer assim, personagens que querem ver o fim dela, né? Conforme a sua trajetória na novela. Eu gostei, galera, de terem dado, né, uma confundida nesse último arco, fazendo com que mexessem com a mente do telespectador, né? Colocando ali os personagens principais que tinham a ver com a morte dela e fazendo a gente imaginar outros personagens, né? Por exemplo, né? Tivemos aí os personagens principais que já eram suspeitos, por exemplo, o Marco Aurélio, o César, a Fátima, a Celina e a Heleninha, né? E também fizeram a gente suspeitar de outros personagens, surgindo aí teorias, como por exemplo, que poderia ser o Léo, né, o Leonardo, ou que pudesse ser também o mordomo da casa, né, porque não, o Eugênio, né, então foi legal fazerem essa brincadeira de detetive, né, então a gente poderia ter o quadro dos personagens principais e também ter alguns suspeitos de fora que pudessem entrar lá no Copacabana Palace e terem, né, dado um fim na Odete. Eu gostei também, galera, de criarem um cenário, né, um cenário antecipando, né, vamos dizer assim, a morte da Odete, onde, por exemplo, onde poderia imaginar a Celina, né, que acabou se entregando, dando uma confundida na mente do telespectador, onde ela só se entregou para proteger, né, a sobrinha dela, que é a Heleninha, e também a própria Heleninha, né, já que ela tinha problemas, né, com o alcoolismo e que ela via imagens da mãe dela morta, né. Então isso daí foi até bacana e que no final, né, a gente viu aí que acabou sendo Marco Aurélio. Ele não confessou que foi a morte que ele matou a Odete, mas nós tivemos aí ele relembrando o que aconteceu lá no Copacabana e ele dando lá, né, o tiro de misericórdia. Já na versão de 88, pessoal, quem matou, né, foi a Leila, né, que a Leila foi uma personagem bem modificada nessa versão, que ela já estava até transtornada com as traições do Marco Aurélio, e ela acabou, né, matando a Odete, né, e isso aí acabou sendo até uma morte acidental, foi uma morte ali que não estava programada e que gerou toda aquela suspeita de quem poderia ter matado a Odete Roitman, né. Então eu achei bem bacana, né, eles terem mudado o foco, né, terem mudado como que ocorreu a morte dela entre as duas versões. Então, para mim, esse é um grande ponto positivo, mesmo, né, tendo alguns errinhos ali de roteiro e alguns probleminhas ali de continuidade, mas o centro ali eu achei bem bacana, o roteiro central ali ficou bem estabelecido. Agora, galera, eu vou falar os meus pontos positivos e negativos da conclusão, né? E o que eu achei? Vamos lá, pessoal. Como pontos positivos, eu curti bastante esse mistério sobre a morte da Odete, né? Mesmo com alguns erros, alguns erros de continuidade. Alguns finais de personagens eu curti bastante, como por exemplo, né, o Afonso ficando curado, o desfecho da Maria de Fátima, né, que é bem idêntico, né, da versão de 88. Os casamentos que ocorreram e o César, né, ter ficado como herdeiro dos Roitman, e também a evolução do Freitas, né, que eu vou falar mais à frente, né. O César, para mim, foi um dos meus personagens favoritos, porque a gente sabe que ele foi canalha durante a novela inteira, mas que ele teve ali um bom alívio cômico, né. As partes mais engraçadas da novela geralmente eram geradas por ele, né? Então isso daí para mim, ele foi um dos personagens que eu mais gostei assim da novela, né? Agora, pessoal, como ponto negativo, né? Ponto negativo, pessoal, eu não curti nada o desfecho do Eugênio, né? Que deixou, né? Ele deixou de ser feliz com o Freitas, né? Que os dois tiveram aí um caso.
e de se aposentar finalmente, né, para servir, né, ele desistiu tudo para servir do que restou dos Reutemann, né, que estavam ali, a Heleninha e a Celina e o Leonardo, né. Então eu achei um desfecho muito ruim pro personagem, né? Porque na versão clássica o desfecho dele é totalmente diferente, né? Não sei por que eles mudaram muito do personagem, porque a gente sabe lá que o Eugênio, ele é aquele personagem que é dedicado, mesmo a família não se importando nada com ele acaba servindo, ele acaba tomando as dores da família como se fossem as dores dele mesmo. Então eu achei que ele deveria ter um final melhor, né? O final dele desistindo de tudo para ficar junto do que restou dos Reutemann, eu achei um final muito besta, na verdade, né? Deveria ser um final melhor. E do Leonardo, né, galera? O Leonardo, que foi aí o personagem que serviu para salvar, né, a vida do Afonso, né? O Leonardo também, galera, foi um desfecho que eu não gostei nada. Por quê? Porque assim, galera, ele só serviu, né, pra ser um personagem misterioso, serviu ali pra salvar o Afonso, né, bacana. Depois disso ele foi jogado de lado, ninguém mais se lembrou dele. E não mostrou, eu esperava assim que mostrasse pelo menos ele ficando bom, né? Porque assim, uma das coisas que eu andei lendo sobre a novela, quando sai assim, o que vai acontecer nos próximos capítulos, eles falaram lá que o final do Leonardo, ele iria ser diferente da versão original. Então eu imaginaria assim, pessoal, ele ficando bom e ele também tendo uma vida normal, uma vida amorosa legal, ou seja, ele se restabelecendo. E eu esperava também que ele fosse ali um dos suspeitos, assim, que pudesse ter matado a Odete. Isso daí seria bem bacana, como se fosse uma vingança por ela ter se esquecido completamente dele, ter matado ele na mente dela, né? Então, isso daí pra mim deixou muito a desejar. Eu esperava algo grandioso, mas não foi o que aconteceu. E agora, galera, vamos falar aí sobre o grande desfecho, a Odete ter sobrevivido. Nossa, pessoal, isso daí pra mim foi uma jogada de mestre, foi uma das grandes sacadas da Globo, porque além de dar um tom a mais para esse remake, além de dar uma assinatura diferente para esse remake, ele deu uma respirada, né? Esse acerto aí deles terem feito a Odete sobreviver, para mim foi uma coisa que sobrepujou até os próprios erros que teve durante a novela. Então, para mim, isso daí foi uma jogada de mestre. Quando isso aconteceu, eu tava até assim, os últimos capítulos, toda a novela, né, pessoal, eu assisti com a minha mãe, até falei para minha mãe, mas mãe, se eles fizerem a Odete ficar viva, eles, cara, eu esqueço os erros que eles fizeram durante a novela, e foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. A Odete sobreviveu. Isso daí também tem a ver com a evolução do Freitas, né? O Freitas lá, que foi sempre humilhado pelo Marco Aurélio. Depois que a Odete ajudou ele, né? Ajudou ele a comprar uma casinha para a mãe dele, ele ficou como se na obrigação de fazer um favor para a Odete. Então a Odete acabou pegando esse favor dele e sobrepujando a morte dela, né, fazendo com que todos acreditassem que ela tinha morrido e ela estava viva o tempo inteiro graças à ajuda do Freitas. Para mim isso daí, galera, foi uma ótima conclusão, foi uma diferenciada, e eu bato, olha, palmas para quem planejou tudo isso, porque, cara, além de dar uma evoluída no personagem, deu ainda uma valorizada enorme para vilã, né? Deu uma valorizada enorme para Odete Reutemann, né? Que para mim essa versão aí de 2025 a Débora Bloch fez aí de uma forma impecável, né? As duas vilãs, tanto a de 88 como a de 2025, para mim são espetaculares. E ainda mais com esse final de 2025, que ela sobreviveu e que terminou ela dando aquele sorrisinho, né? Aquele sorrisinho maléfico de que ela vai voltar com tudo. Então, para mim, cara, foi um ótimo desfecho. Para mim, foi um ponto positivo. Foi o maior ponto positivo, assim, para finalizar uma novela. Para mim, foi um dos melhores finais.
Então, pessoal, como conclusão, essa nova versão de 2025 valeu muito a pena, apesar de alguns erros, né? Apesar de alguns probleminhas que teve de roteiro, mas que teve aí um ótimo desfecho, então valeu muito a pena. Para quem não acompanhou, quiser acompanhar depois, vale muito a pena vocês darem uma acompanhada, principalmente para vocês assistirem a versão de 88, que um dos intuitos desses remakes que eles fazem é despertar o interesse para vocês verem a versão original, né? A primeira versão. Então isso daí foi bem bacana, foi um ótimo ponto aí que essa novela aí, Vale Tudo de 2025, valeu a pena aí também para despertar o interesse para ver a clássica. Então a gente acabou tendo aí duas linhas do tempo, a de 88 e a de 2025, que para mim ficaram bem bacanas. Então, galera, essas foram as minhas considerações finais. Então, vale tudo, valeu muito a pena, né? Fazendo aqui um trocadilho, valeu muito a pena, eu curti demais. Para mim, entra como uma das melhores coisas que eu já assisti, né? Mesmo assim, tendo alguns erros, porque fechou ali com chave de mestre, né? Fazendo a Odete Roitman ficar viva, né? E com aquele ar de que ela pode voltar com tudo. Então, para mim, foi um grande desfecho. Mas agora eu aguardo os comentários de vocês. E aí, pessoal, assistiram a novela? Viram pelo menos o arco final? O que vocês acharam da morte da Odete e do fato dela ter ficado viva? Deixem aí nos comentários, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero aí de coração que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixa aquele like maroto, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa, falhou e fui!